No Perfil Empresarial de hoje, estamos contando com a presença da professora do curso de farmácia da UBRA, Juliane Farinelli. Tudo bem, professora? Tudo bem, André. Professora, com certeza conversar sobre um segmento que envolve a saúde chama a atenção das pessoas. E também é um segmento que movimenta a economia em todo o país, no Tocantins não seria diferente. E é nesse sentido que o Perfil Empresarial fez esse convite hoje, para que você e eu vamos aprender mais um pouquinho aqui com a professora. Professora, como é que a gente pode avaliar hoje o mercado farmacêutico aqui no estado do Tocantins? O mercado farmacêutico no Tocantins, ele ainda é muito expansivo, porque o Tocantins é um estado novo, né? E a gente ainda tem muito espaço para crescer. Se a gente pensar só na capital, né, a quantidade de farmácias e drogarias que existem ainda é pouca em relação à população. Se a gente pensar no interior do estado, então, tem menos farmácias ainda. Então, é um mercado ainda que está em expansão. Em termos da parte de distribuidoras de medicamento, indústrias aqui, como é que é essa parte? No Tocantins a gente não tem muita indústria farmacêutica, né? Tem uma em Gurupi, mas ela trabalha com alguns segmentos só da farmácia, não trabalha com todos os segmentos. O estado de Goiás, o estado de São Paulo, são estados mais fortes no sentido de indústria. Já distribuidoras de medicamentos, a gente tem algumas em Palmas que conseguem suprir o mercado, mas novos estão surgindo. Então, quanto mais distribuidoras tiverem, melhor, né? Porque a gente tem um mercado mais abastecido. Professor, nessa questão da indústria, né, eu quero sua opinião mais um pouco nessa questão. O que a senhora acredita que falta para o Estado embarcar na indústria farmacêutica? Eu acho que falta um pouco de incentivo. Acho que a partir do momento que tiver um incentivo maior e uma comunicação maior, eu acho que tem toda a mão de obra qualificada no Estado já para poder implantar a indústria. Porque muitas vezes as indústrias pensam que tem que trazer a mão de obra de fora, né, para cá, para o seu Estado novo. Mas, assim, o nosso curso, o curso de farmácia da UBRA, é um curso que prepara o aluno, e a gente tem alunos que vão para os outros estados trabalhar na indústria, porque a gente não tem indústrias aqui. Olha, então eu quero aqui agora fazer um apelo aí ao nosso secretário da Indústria e Comércio, Paulo Massuia. Tá aí uma dica importante, a professora de farmácia, o governador Siqueira Campos, é um segmento tão importante, e prova disso outros estados vizinhos aqui, que tem uma pujança muito grande, movimenta a economia e escala de empregos fantástica, né? Eu acho que o Tocantins, inclusive nesse sentido desse segmento, tem um item muito mais forte do que os outros estados, que vem a ser logística. Então, qualquer indústria que se instalar aqui para poder ramificar esses medicamentos, com certeza sai na frente. Então, fica aí com sugestão, incentivo para esse setor, que é o que está faltando. Professora, agora tem uma pergunta da minha produção aqui que eu adorei, e talvez você não saiba, eu também não sei, até circulei ela aqui. Qual a diferença de drogaria e de farmácia? Se fizer a subdivisão entre farmácias e drogarias, a drogaria é o estabelecimento que vende o medicamento já industrializado, na caixinha que a gente compra da indústria. E as farmácias são as farmácias que manipulam fórmulas, farmácias de manipulação. Essa é a principal diferença. Algumas farmácias são farmácias e drogarias, porque elas têm a manipulação de fórmulas e tem também a venda dos medicamentos industrializados. Mas se você dividir só drogaria é o estabelecimento que vende medicamento industrializado e farmácia é o estabelecimento que produz medicamentos manipulados. Ok, tá aí a resposta para você então. Professora, um ponto interessante, você realmente tem um desejo, né, de atuar nesse segmento farmacêutico, quais são as características que essa pessoa tem que ter para poder entrar nesse segmento? Bom, a farmácia é apaixonante, né? Não tem quem comece que não goste. Mas tem que ter algumas características. A primeira é ter que gostar muito de estudar, né? É um curso muito puxado, são 5 anos, e um curso que é integral de manhã e à tarde, mas é um curso que realiza bastante profissionalmente, né? Tem características que o farmacêutico tem que ter quando ele se forma, para que ele tenha sucesso no mercado de trabalho, ele ser proativo. Na minha opinião, é a melhor característica que um profissional possa ter, né? E quando a gente contrata alguém para trabalhar em uma farmácia, uma drogaria, a gente procura essa proatividade. A capacidade da pessoa antecipar a resolução, antecipar e resolver problemas, né? Então, já ter aquela visão do que possa acontecer, eu acho que é fundamental. Olha, para você que realmente está aí querendo um segmento bacana para trabalhar, no segundo bloco eu convido a você, eu vou conversar com a professora aqui sobre quais são as atividades disponíveis, o que está dando mais certo aqui em Palmas. Você que tem interesse, fique atento aí.
Um instante só. Com o seu IPVA em dia, o Tocantins melhora e a sua cidade também. 50% da arrecadação fica com o Estado e 50% retorna para o seu município, gerando mais educação, obras, segurança e saúde. Pague seu IPVA à vista e ganhe 10% de desconto ou parcele em 4 vezes. Placas de quinais 3 e 4, pague até o dia 15 de março. Consulte a tabela de vencimentos do IPVA e pague em dia. Governo do Tocantins, construir o estado que você quer. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contamos com a presença da professora mestre do curso de farmácia do seu Ubra, a senhora Juliane Farinelli. Professora, um ponto muito importante, eu adoro quando eu dou esse tipo de dica aqui no Perfil Empresarial, e você que por acaso está aí, fazendo seu vestibular, quebrando a cabeça, qual carreira eu quero seguir na minha vida, o que está dando certo, é nesse sentido que eu levo essa pergunta para você. Curso de farmácia. Como é que está o mercado hoje de trabalho, o que a pessoa pode atuar, como é que está a questão também de ganhos salariais, focando aqui também o país, mas mais aqui a capital, por favor. Vamos. Ganha bons salários, né? Um sênior hoje numa indústria pode ganhar 20 mil reais por mês. É um bom salário para você? É um bom salário. Vale a pena estudar? O que mais, professora? Se ele partir para a área, por exemplo, de manipulação, aí ele pode ou trabalhar para alguém que tem uma farmácia, ou então montar a sua própria farmácia. Né? Quando o farmacêutico trabalha para alguém, ele ganha geralmente o piso. Né? E o piso salarial no Tocantins para o farmacêutico hoje está em torno de R$ 2.600. Mas se ele montar a própria farmácia e ele tiver um espírito empreendedor, aí não tem limite. Não tem limite. Né? Aí ele pode ganhar o quanto ele conseguir fazer. Ele pode atuar na área de análise clínica, também, que é laboratório de análise clínica, fazer exames laboratoriais. Ele pode atuar na área forense, né? Então prestar um concurso para a Polícia Federal, que também tem bons salários na Polícia Federal. Ele pode trabalhar na Anvisa, vai ter um concurso agora, inclusive, da Anvisa, que tem bons salários também nos diversos segmentos. Ele pode trabalhar com homeopatia, ele pode trabalhar na farmácia hospitalar, ele pode trabalhar com formulação de cosméticos, de cosmetologia e indústria própria de cosméticos, ele pode trabalhar na área de alimentos. Então, assim, dentro da faculdade, ele pode escolher aquilo que ele melhor se identifica e fazer uma pós-graduação na área e trabalhar com mais segurança no mercado. Bacana. Professora, agora eu queria falar um pouquinho sobre a saúde da família. E uma coisa também curiosa, muitas pessoas têm dúvida nesse sentido. Médico, farmacêutico. Até onde vai a competência de cada um? Porque muitas pessoas, às vezes, vou comprar um medicamento. Eu tenho que ir no médico para pegar a receita ou lá no farmacêutico, na farmácia eu resolvo. Como é que funciona isso? O médico é o profissional prescritor, né? Ele prescreve a medicação e aí a pessoa vai até a farmácia e compra. É claro que alguns medicamentos que a gente chama de MIP são medicamentos isentos de prescrição. Então a pessoa não precisa da prescrição médica para comprar. Mas mesmo assim, é muito importante que mesmo que ela não tenha a prescrição, no caso de um MIP, para ela fazer essa compra, ela tenha orientação farmacêutica. Porque o farmacêutico sabe todas as interações que podem acontecer daquele medicamento que a pessoa vai comprar com outro medicamento que ela já toma. Porque às vezes a pessoa ela omite isso do médico, ela nem conversa com o médico. Eu já estou fazendo uso de uma medicação. Aí na farmácia, se você não falou para o seu médico alguma medicação, você pode chegar na farmácia e conversar com o seu farmacêutico, que você tem confiança, explicar as medicações que você toma, e aí ele vai verificar se você pode realmente tomar aquela medicação ou não. Agora eu quero conversar com você. Você é daquele tipo de pessoa que tem na sua casa aquela caixinha mágica cheia de medicamentos, deu uma dorzinha ali, uma coisinha, já vai lá, pega e já vai tomando um remédio. Né? Muitas pessoas não podem ter negócio, tem que correr atrás do remédio. E aí, professora, como é que é essa questão da automedicação? Aí a automedicação é muito complicada, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem em casa um medicamento que ela fez uso em outro momento, que o médico prescreveu para ela, para determinada situação que ela se encontrava. E às vezes ela acha que aquela situação se repetiu, né? Mas aí a pessoa leiga, ela não tem certeza que aquilo se repetiu. E aí ela toma aquela mesma medicação. E às vezes a pessoa tem outra doença e isso acaba mascarando o sintoma
E aí fica mais difícil para o médico fazer um diagnóstico. E acaba que gera um vício, né? Gera um vício. Porque... E tirando também que às vezes ela guarda uma medicação, ela não presta atenção ao prazo de validade, e ela acaba tomando uma medicação vencida, ela guarda o medicamento num lugar acessível à criança, e a criança acaba tendo intoxicação. A gente tem no Brasil, da idade de 1 a 3 anos, um índice muito alto de intoxicação medicamentosa de criança, porque elas têm acesso a essa medicação e elas ingerem, porque é atrativo. Então tem que tomar muito cuidado em manter medicamentos dentro de casa. Olha, então você que tem essa caixinha mágica, eu acho que é importante alguns medicamentos, com certeza. Mas tá aí uma sugestão, avalie aí a questão da validade dos medicamentos, né? E sempre é melhor procurar o médico mesmo. Conversamos hoje com a professora Juliane Farinelli. Obrigado, professora. Obrigada. Continuamos no instante só.